Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui já é boa noite. Já são 7 e pouco, 6, deixa eu ver que horas são, na verdade. Porque eu tô aqui com aberta aqui de novo para ver a festa lá em Israel. Que acabou o Shavuot hoje, né? Então tá uma festa lá. São 6h10 da tarde. Lá em Israel são 8 da noite. Vou mostrar para vocês, gente, para vocês verem tanto que estão lá no muro. Olha lá. Olha como tá cheio lá. Esse aqui é o lado das mulheres e aqui é o lado dos homens. E aqui o povo andando para lá e para cá, né? Olha o tanto de mulher entrando lá para rezar lá no muro. Essa aqui é a tal da mesquita, né? Que vai ter que cair um dia. Aliás, isso aqui tudo vai... Talvez não essa parte do muro aqui, mas isso aqui tudo, gente, vai sofrer. Todas essas construções, sabe? Vão ter que sair para poder dar espaço para o que a profecia de Ezequiel falou, né? Aqui vai ser o templo principal vai ser aqui, mas as casas dos sacerdotes e dos levitas vai ser em volta aqui. Então vai pegar essa parte todinha aqui, pegar essa parte aqui e essa parte lá. De um lado vai ser as residências, dos dois lados vão ser as residências do rei, que nós esperamos que seja, né, o rei almuzão, grandão, o Messias, e também a residência do sacerdote, chamado Jesus de Nazaré. Pois é. Mostrei para vocês mais ou menos como vai ser, né? Se as coisas não piorarem muito, lá eu vou dar um pulo lá em setembro. Eu vou para Chipre, de Chipre eu dou um pulo lá. Passo uns 2, 3 dias lá em Jerusalém, nesse lugarzinho aí, ó. Não vou nem precisar sair muito. Talvez o único lugar que eu vou depois vai ser o Mar Morto, né? Para ver como é que anda lá. Toda vez que eu vou lá, o mar tá menor, cada vez ele vai ficando menorzinho. Aí saiu, porque eu tinha tirado coisa aqui. Agora eu vou ter que começar tudo de novo. Porque eu tinha tirado, eu esqueci de colocar o carregador. Agora vou ter que fazer tudo de novo, começar tudo de novo. Vamos lá. Mas estamos estudando o livro do profeta. Como é que é o nome do profeta? Eu estava estudando Êxodo ontem, gente. Profeta Zacarias. Gente, a gente tem que estudar muito a palavra, viu? A gente tem que estudar muito a palavra, porque tem coisas que a gente passa por cima. Uma das coisas que passamos por cima muito são as leis, né? Ué, por que não tá voltando? Vixe, mãe, danou-se. Já liguei aqui. Não sei por que não, gente. Deixar um pouquinho aí para ver, né? Uma vez ele precise... Então, por exemplo, quando o Senhor ordenou a Moisés, deu algumas leis para Moisés. Uma das leis que eu não tinha prestado atenção nela é que todo homem de Israel tinha que ir ao templo 3 vezes no ano. Ele não precisava ir todo final de semana. Ele tinha que comparecer no templo 3 vezes por ano, só. Eu não sei desde quando que eles começaram a fazer diferente, entendeu? Mas essa era a ordenança do Eterno, que todo homem devia comparecer diante do Senhor 3 vezes no ano só. Então, isso até me deixou com vontade de ler com vocês, não só os profetas, mas começar, depois que nós estudarmos Apocalipse, né?
Talvez depois que a gente estudar Apocalipse, a gente estude João, o Evangelho de João. Aí depois a gente talvez parta para Gênesis, Êxodo, Número e Levítico. Não sei, vamos ver. Depois que eu li algumas partes do Êxodo ontem, de como é que o Eterno, né, o rosto de Moisés mudava quando ele... E a forma, por exemplo, a tenda de Moisés ficava fora do arraial de Israel. Não ficava dentro do arraial, não. Ficava fora. E todo o povo ficava de olho na tenda de Moisés, porque vocês lembram que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava? Então ele teve que colocar um véu, né? Ele só ficava sem véu dentro da tenda dele. Com o véu ele ficava. E o único que via ele sem o véu era Josué, que era o moço que cuidava de Moisés. Cuidava das coisas de Moisés. É bem interessante. Então, certos detalhes que a gente deveria observá-los hoje. E andar direitinho, né, gente? Porque... Gente, por que o tempo não quer voltar? Começar de novo. Vamos ver. Agora voltou. Então tá, vamos para o terceiro capítulo do profeta Zacarias e a quarta visão do profeta Zacarias. Por enquanto, as visões dele estão sendo normais. Para mim, não seria motivo nenhum de apedrejamento, né? Mas vamos continuar caminhando aqui no livro do profeta Zacarias, porque são 14 capítulos. Então, até lá, por certo, vai aparecer alguma situação em que levou alguns homens a fazerem isso, né? Vamos lá, quarta visão. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Hein? Outra revelação aqui para nós. Então, a quarta visão do profeta Zacarias. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que devia ser o sumo sacerdote que estava lá, né? Como é que chamava o sumo sacerdote que estava nos dias lá no profeta Ageu? Deixa eu ir lá ver. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor de Zorobabel, filho de governador, e Josué, filho de... ele estava na mesma época do profeta Ageu, viu, gente? E esse Josué é o mesmo Josué, filho de Joacás, o sumo sacerdote, que o Ageu profetizou também para ele. Lembra que ele deu uma profecia bonita para esse Josué, né? Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, o capiroto, estava à sua mão direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Outra revelação aí. Josué estava com trajes sujos. Você atrai aquilo que você é. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo.
Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor protestou a Josué: deixa eu abaixar isso aqui. Aí voltou. Voltou a festa lá de Jerusalém. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá, vou voltar no versículo 5. Então eu disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo o renovo. Uau! Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Gente, o profeta Zacarias estava tendo uma visão. O Senhor estava mostrando, aqui acabou, é um capítulo curto. Assim, o profeta estava vendo a situação que estava o sacerdote Josué. O sacerdote Josué, que estava sob a liderança espiritual de Israel naquele tempo, depois do exílio da Babilônia, ele estava com as vestimentas sujas, o que significa que ele estava em desobediência a todas as leis. Ele não estava limpo para ser um sacerdote de Israel e para ser um sacerdote que estaria simbolizando o sacerdote final que estaria em Jerusalém no final dos tempos. E ele também não estava representando o sacerdócio que estaria durante a chegada do renovo. Eu farei vir o meu servo renovo. Então, para que isso pudesse acontecer, o anjo teria que vestir o sacerdote Josué com vestidos limpos e turbante limpo na cabeça dele. Mas havia uma condição para que isso pudesse acontecer. A condição seria, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu, sacerdote Josué, poderás julgar o povo a quem você está me representando.
Ninguém ali, naquela época, devia estar vendo que o sacerdote Josué estava imundo. Mas o anjo do Senhor via e mostrou para o profeta Zacarias que Josué não estava em condições de ser sumo sacerdote, a não ser que as suas vestimentas fossem trocadas e colocado um turbante novo na cabeça, significando que os pecados que ele estava cometendo estavam vindo da sua maquinação mental. E lembra que quem disse para colocar roupa nova nele, limpa nele, não foi o anjo, foi o profeta. Versículo 5. Então eu disse, o profeta disse, punha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, puseram-lhe, pois sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. Tudo isso foi no mundo espiritual, gente, não foi literal. Não foi físico. O profeta viu isso no mundo espiritual. Aí o profeta falou para o sacerdote, através do profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares os meus caminhos. Por isso que ele fala que ouve Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. O Senhor estava dizendo para aquele povo que estava lá, choramingando porque o templo não era bonito como era o primeiro, que o templo era pequeno, insignificante, diante do grande templo que Salomão havia erguido. Mas o profeta Ageu disse que o Senhor ia fazer daquele templo um templo grande no futuro, né? E como fez? Porque quando Deus levantou Herodes, porque Herodes o Herodes o Grande, o paizão, porque depois vieram os outros Herodes, né, os filhos dele, o Herodes o Grande mesmo, aquele que quis matar Jesus, quando era pequenininho, porque quando Jesus nasceu, era o Herodes o Grande. Quando Jesus morreu, já era o filho de Herodes, já era o Herodes menorzinho. Entendeu? Então, quando o Herodes o Grande reformou todo o templo, ele fez o templo suntuosíssimo, era o templo mais bonito que existia na época, era o templo de Jerusalém. Mas o Senhor falou que faria aquilo. O Senhor disse que aquele templo, que o templo que estaria funcionando quando o renovo viesse, seria um templo grande e bonito. E realmente foi. Era uma construção maravilhosa. O único templo que vai ser maior do que aquele é o terceiro templo, que foi que o profeta Ezequiel viu. Aquele templo vai ser 2 vezes maior do que, ou 3 vezes maior do que o templo de Salomão e o templo de Herodes, o Grande. Mas aqui o Senhor está falando através de profeta Zacarias, que ele faria o renovo vir. E ele disse assim, vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Ele fez uma cerimônia, né? Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Olha a ilustração que ele dá. Ele pegou uma pedra e colocou na frente do profeta, do sacerdote Josué e disse, nessa pedra tem 7 olhos. É incrível, né? Nessa pedra tem 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. O Senhor está dizendo que no futuro, naquele dia, olha, naquele dia, quando esse dia chegar, gente, vai acontecer tudo muito rápido. É isso que o Senhor está dizendo aqui, vai acontecer tudo muito rápido. Eu vou limpar muito rápido, o que significa que pode ser um terremoto daqueles violentos. Tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Pode ser um terremoto violento, aqueles que vai arrancar até
Ai, ai. Vai arrancar a Gaza, vai arrancar aquele templo que está lá que eu mostrei para vocês, vai arrancar tudo que não presta lá de Jerusalém. O Senhor está dizendo que Ele vai tirar isso num só dia. É uma outra dica para nós, um outro sinal. Lembra que Jesus falou dos sinais? Quando os sinais começarem a acontecer, presta atenção. E um dos sinais é esse. Algum terremoto, gente, bem violento, vai mudar toda essa história. Porque diz, eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. O que significa isso? Vai haver depois dessas coisas todas que acontecerem, quando acontecer tudo isso, vão haver figueiras e oliveiras frutíferas. E na época da colheita, vamos convidar todo mundo. Vamos lá, vamos todo mundo, porque é muito. A produção vai ser tão grande que naquele dia de seus exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da figueira e para debaixo da oliveira. O meu pezinho de figo aqui dá muito figo. Tem dia que dá vontade de convidar os vizinhos tudinho para vir comer figo aqui, porque tá demais. Tá figo demais. Visão interessante essa. Mas a gente pode ver que a partir dessa profecia aqui, que o Josué não devia estar muito... Josué deve ter feito alguma coisa muito errada, né? A gente já começa a colocar a barbicha de molho, né, gente? Alguma coisa vai acontecer. Porque quando uma pessoa está em pecado e o pecado dela é trazido à luz, normalmente elas não gostam. Se o coração não está em converter, se o coração não está arrependido, o orgulho cresce e o pecado fica maior. Portanto, vamos continuar estudando, né? Amanhã vai ser o capítulo 4 e a quinta visão desse profeta. Vamos ver qual que será a quinta visão. A quarta visão foi o anunciamento, né, da vinda do Messias. E também essa iniquidade que será tirada num só dia. O que para mim significa ou deve ser um temor de terra bem grande, né? Porque se for alguma coisa vindo, algum meteoro caindo e arrebentando tudo, não sobra muita coisa, né, gente? Um terremoto dá para salvar muita coisa, né? Então, eu prefiro pensar que é um terremoto do que uma outra coisa. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde aí. E, nossa, o povo tá lá que tá, ó. Estão numa festa só, e eu queria estar lá no meio. Então tá, uma boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Tchau, tchau.